Olha, a atriz Samara Filippo denunciou um caso de racismo sofrido pela filha mais velha, de 14 anos, em uma escola particular na zona oeste de São Paulo. Segundo a denúncia da artista, feita em um grupo de pais no WhatsApp, a criança teve o caderno furtado por duas estudantes que arrancaram folhas e escreveram ofensas racistas no material da menina. A gente vai conversar ao vivo sobre esse assunto agora com a especialista em educação do projeto SETA, a Luciana Ribeiro, que está conectada aqui com a gente. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia, seja muito bem-vinda. O projeto do qual a Luciana faz parte é o Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista. Quero que você comece contando para a gente um pouco sobre como funciona o trabalho de vocês. Bom dia a todas as pessoas, obrigada pelo convite. Quero ressaltar o quanto é importante a gente falar sobre essa pauta, né? O SETA, ele está aí já há 2 anos, né? A gente tem um período longo de 8 anos, onde a gente tem aí a expectativa, né, de transformar a educação, né, para uma educação antirracista. E o que isso quer dizer, né? Que a gente tem aí os marcos legais de 20 anos, né? Os marcos legais de implementação das leis 10.639 e 11.645 no espaço escolar, e a gente está dando um esforço, né, coletivo, numa coalizão de parceiros e parceiras que trabalham com a educação antirracista há décadas, de implementar, de fato, essas leis no ambiente escolar, né? Então, é um pouco do que é o SETA, né? Perfeito. E como que você, com a sua experiência, avalia esse episódio, a gravidade, né, desse episódio de racismo na escola da filha da atriz que eu mencionei agora no início da nossa conversa? A gente sabe que isso acontece em muitos lugares pelo Brasil, em escolas particulares, em escolas públicas. Esse caso, claro, repercutiu porque se trata de uma pessoa famosa e tudo mais. Mas qual que é a gravidade de uma ação como essa? Olha, eu diria que a gravidade ela é imensa, Wilker, porque quando a gente está falando de violência, violência física, violência psicológica, a gente vai olhar os dados nacionais e a gente compreende que assim, as mulheres que se declaram pretas, elas são as que mais sofrem racismo. A gente fez uma pesquisa muito recente, agora, Percepções de Racismo no Brasil, em parceria com o Instituto Peregum, né, o SETA em Peregum, e a gente constatou isso, né, e os dados nacionais vão falando isso. Então, quando essa menina, eu li a matéria, né? Essa matéria, ela teve exposta, então, quando essa menina tem uma pesquisa que ela fez, né? Porque foi uma pesquisa onde ela se debruçou, ela trabalhou nessa pesquisa que valia nota. E ela tem essas meninas que arrancam essa pesquisa dela, ela está metendo o trauma que isso causa numa menina de 14 anos, é inimaginável. Mexe com a autoestima, mexe com a representação do seu corpo, mexe com a corporeidade dessa menina nesse espaço escolar. Então, e aí a gente vê os dados nacionais, quando a gente vai olhar as escolas públicas, como essas meninas negras, elas têm as suas trajetórias escolares afetadas por conta do racismo, porque essas meninas elas não são mais motivadas a irem para a escola. E veja, quando eu estou lendo a matéria, eu vejo que essa menina já vem passando por casos racistas há muito tempo, ela é que não falou, né? Ela não falou porque ela está numa fase da adolescência onde ela quer ser incorporada dentro de um grupo, né? E a mãe vem falando que não é de hoje, né? Só que esse caso se materializou, né? O racismo se materializou de uma forma muito violenta, foi arrancado o material de pesquisa dessa menina. Então, o trauma é muito grande, né? E veja, eu estou falando de uma escola que desde 2019 vem implementando o projeto de educação para as relações étnico-raciais. Eu acho que agora a escola tem que parar, olhar e monitorar e avaliar como que está sendo implementado esse projeto, né? Porque o racismo continua ali, e de uma forma muito violenta. Pois é, a palavra é essa, violência. A gente às vezes mascara, né, usa outros termos, mas a palavra é violência. E essa violência pode escalar em muitos casos, né?
Exatamente, exatamente. Né? Veja, ela passou por uma violência psicológica enorme e ela já vem passando, tá? Porque se for apurado isso, se for conversado com a família, essa menina já vem passando por casos racistas há muito tempo. De não ser impedida de participar do grupo, de ser impedida de ir para as festas, isso já é um caso de racismo. Então, veja, olha como essa violência causa um desconforto nessa menina. E um outro ponto que eu quero trazer aqui, que é muito importante para a gente pensar junto, né? Raça sobrepõe classe. Raça sobrepõe classe, porque essa menina nem bolsista ela está numa escola onde a mensalidade é mais de R$ 4.000, e ela nem bolsista Então, veja, ela está ali com o corpo dela negro, dentro de uma escola que deve ser muito mais composta por pessoas brancas, e ainda assim ela sofre uma violência racista dentro de uma escola que tem um projeto de educação para as relações étnico-raciais. O que eu aconselharia para essa escola agora é parar, olhar para dentro desse projeto e ver quais são as lacunas e as ausências, o que está sendo insuficiente nesse projeto. Porque a família também tem que participar das formações, tem que participar do debate, porque o racismo é estrutural. E ele também está dentro dessa família. Perfeito. Entender, né, por que a presença de uma pessoa negra naquele ambiente perturba tanto as outras pessoas, incomoda tanto as outras pessoas, Exato. né? Você falou aí sobre o papel da escola, a atuação da instituição. Essa escola, especificamente, tinha projetos ali para combater o racismo lá dentro. Imagine só o que não acontece em ambientes onde isso não acontece. Imagino que a situação pode ser ainda pior. Como que as instituições e os profissionais estão sendo preparados no nosso país para lidar com essa situação, com essa circunstância de racismo? Lembrando que o racismo é um crime aqui no nosso país. Sim, exato. Foi bom você trazer isso, né? O racismo, ele é tipificado como crime. Essa tua pergunta, Wilker, eu não quero desconsiderar as práticas pedagógicas antirracistas que são desenvolvidas por professores e professoras, gestores e gestoras, ainda é muito pouco no Brasil, né? O que a gente precisa é, de fato, de uma formação sistêmica, continuada, desde a formação inicial de docentes e gestores, para que esse projeto, essa implementação dos marcos legais, a educação antirracista, faça valer a pena, né? Porque ela é necessária e urgente, porque quando a gente está falando de educação para as relações étnico-raciais, eu não estou falando apenas de uma disciplina ou de um projeto que é transversal. Eu estou falando de um projeto, de uma alteração de currículo, de prática pedagógica. O currículo abarca tudo, abarca representação, representatividade, olhar para o corpo docente dessa escola. Quais são as professoras, quantas professoras negras e negros tem dentro da escola? Então, o que a gente tem hoje no Brasil é uma lei que há mais de 20 anos, né, altera a maior lei de educação desse país, mas efetivamente ela não é implementada. Então, o que a gente quer é que os estados e os municípios, né, junto com a sociedade civil, entenda que a implementação desses marcos legais é uma implementação para a construção de uma sociedade de fato democrática e antirracista. Certo. A gente sabe que a vítima e as pessoas que cometem esse tipo de violência, elas vão ter que continuar na sociedade de alguma maneira. Como que a gente usa um caso como esse para servir de referência, para servir de exemplo mesmo positivo? Como que a gente pega esse caso e tenta transformar ele para evitar que outros casos aconteçam? Existem políticas públicas? Tem algo que a gente pode fazer? As políticas públicas foram essas que eu falei, né? A LDB é a maior lei que regula a educação básica nesse país. Então, a gente já tem leis que tipificam e que as diretrizes curriculares para a educação para as relações étnico-raciais, porque o que eu quero reforçar, Will, é que quando a gente está falando de educação para as relações étnico-raciais, eu não estou falando de um currículo, não estou falando de uma disciplina só para pessoas negras e indígenas. A gente vive num país onde, majoritariamente, as pessoas são negras, né? A gente tem as pessoas indígenas também. Então, a gente precisa enfatizar que não existe superioridade de raça. Como que a gente vai usar isso de forma positiva? É o que a gente está fazendo agora, é chamar a sociedade civil para que a sociedade civil também junto conosco, né,
trabalhe para a implementação dessa lei, né, desses marcos legais dentro da escola. Porque eu estou educando não somente as pessoas negras, né, eu estou educando toda uma sociedade. Eu estou dizendo para as pessoas brancas, para as crianças, os adolescentes brancos, que não existe, da mesma forma que existe uma pessoa intelectual que fez uma história que é branca, que dita ali toda uma história da colonização, existem também pessoas negras que também são protagonistas dessa história, sabe? Então, o que é positivo desse fato é assim, é a gente tentar chamar a sociedade civil para que essa luta antirracista seja, de fato, uma luta de todos e todas nós, né? Não é só implementar uma disciplina ou fazer um projeto ou ações isoladas dentro da escola, né? A gente precisa chamar a sociedade civil. Quando eu falo sociedade civil dentro da escola, eu estou falando de pais, de familiares, daquelas pessoas que cuidam daquelas crianças, do corpo docente e também daquelas pessoas que trabalham na escola, né? É uma luta e um desafio de todos e todas nós. Com certeza. E a escola é um ambiente para esse tipo de debate, sim, assim como também é a igreja, a mídia, todo mundo tem que se unir de alguma forma para combater essa prática tão cruel que é o racismo. Lembrando que o racismo continua matando pessoas aqui no nosso país, então a gente não está falando aqui sobre algo simples, sobre algo bobo ou banal. Obrigado, viu? Até uma próxima. Foi ótimo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.